Ok, alunos, voltamos para a nossa revisão de 5 minutos. Você que perdeu a explicação, não tem problema. Agora eu vou revisar, mas passa muito rápido. Joga lá no quadro, vamos lá. Isso! E se der também, eu volto até naquela explicação da revista Veja, de 2006. Está ultrapassado? Tá, mas muitas coisas melhoraram, tá bom? Aula 45.2, o mundo multipolar. Então temos aí, o mundo multipolar, ele é uma nova organização geopolítica, de forma que há distintos centros de poder. Tem um poder na Europa, tem um poder na Ásia, tem um poder na África. Assim, alguém que torna influente tudo isso. O mundo multipolar exerce influência no campo político, econômico e também militar. Certinho? Houve a Guerra Fria, assim também como houve também o fim dessa guerra. E aqui eu tenho a celebração do acordo entre Mikhail Gorbachev e o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos e o presidente da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Houve a queda do Muro de Berlim em 1989, que acaba sendo a queda simbólica, porque o Muro de Berlim ainda foi construído pela União Soviética para dividir as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Os países do bloco socialistas, incluindo a União Soviética, passaram por uma grave crise econômica desde 1980. Na verdade, como eu expliquei, essa crise ela já havia se mantendo. Quando chegou aqui, não aguentou mais. Mikhail Gorbachev, ele começou a implementar a Glasnost e também a Perestroika. A Glasnost seria reformas políticas priorizando a liberdade, coisa que era muito fechado o regime e continua ainda fechado, não mudou quase nada. E a Perestroika seria uma reestruturação econômica para o socialismo russo. Certinho? Feito isso, olha só. O quê? A ascensão da China. Como é que a China chega no poder? É negativo, né? Assim que funciona. É a ascensão da China. A China está sendo o maior fenômeno econômico da história. Nenhum outro país cresceu por 30 anos seguidos. Isso de 1980 a 2010. A taxa média de 12% ao ano. A taxa média de crescimento. Aí sim, né? Em 78, Deng Xiaoping estabeleceu a prioridade à educação. Acolheu o investimento estrangeiro, ele vai investir. Vejam, muitas pessoas falam da educação. Quando você aplica o investimento, você vai colher no futuro. Então, se você forma hoje a mão de obra, lá na frente o cara vai trabalhar. Mas nem todo governo tem essa visão. O êxito chinês combina múltiplos fatores. O investimento em educação, a ciência, que é a tecnologia, a economia e a infraestrutura. Assim como também empreendedorismo e pragmatismo diplomático. Ou seja, a China
ela foi fazendo os trabalhos básicos de uma sociedade. Educação, ciência. Não é à toa que ela se destaca na maior economia do planeta. Na última aula eu falei sobre a economia japonesa. As principais marcas, Toyota, Mitsubishi. E o Japão também cresceu significativamente, né? E agora a China. Vocês viram durante a aula que eu trouxe a revista Veja 2006, que falava sobre essas qualidades da China. Tá bom? Com isso, fica muito mais fácil vocês entenderem todo esse processo. Bom, agora é o seguinte, eu vou te deixar para fazer essa atividade, responder, depois eu volto para a correção. Não sai daí, é rapidinho. Vamos lá. Vamos para as questões. Olha primeiro no quadro, o que diz aí? Pronto. A primeira questão, ela vai dizer o seguinte. Vamos lá para a leitura. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 1990 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Ok, esse é o texto. Pergunta: o panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta a. O aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, aos extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. B. O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido palco da Guerra Fria. C. O desengajamento das grandes potências, pois a intervenção militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela Organização das Nações Unidas, com maior envolvimento de países emergentes. D. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. E. A condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Ok. Bom, eu tenho aí uma questão enorme, né? Para ser respondida. Leitura com calma. E vocês irão saber muito bem qual vai ser a resposta. Já sabe? Então vamos lá. A resposta correta, a letra A. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou a expectativa de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas,
ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de droga e o crime organizado. Essa é a resposta. Fechou? Próxima questão, hora do Enem. Artigos para ela. Ok. Questão 2. Questão 2. Ao limitar a maioria dos casais da China continental a um filho, a Comissão Nacional de População e Planejamento Familiar afirma que cerca de 400 milhões de nascimentos foram prevenidos de 79 em diante. Os nascimentos prevenidos na China também são significativos para a preservação dos recursos naturais e meio ambiente em todo o mundo, diz o professor Yuan Xin, do Instituto de População e Desenvolvimento, parte da Universidade Nankai. Mas esse mérito poderia ser desperdiçado caso a população chinesa viesse a consumir de modo incansável, como fazem os ocidentais, dado o tamanho da população do país. Ok. Os dados oficiais demonstram que o consumo per capita chinês é de 20% inferior ao dos Estados Unidos. Caso fossem iguais, o uso total de energia da China seria 4 vezes maior que o norte-americano. De acordo com Yuan, o governo chinês reconheceu o potencial de consumo excessivo e adotou políticas que encorajam uma economia e estilo de vida verdes. Promoveu o fechamento de indústrias poluentes e que consomem energia intensamente. Desencorajou a compra de automóveis por meio de diversas medidas. Promoveu a separação do lixo reciclável e a conservação de água e energia. E proibiu a distribuição de sacolas plásticas. Pergunta: o texto revela os resultados das práticas de controle do crescimento e do modo de vida da população chinesa promovidas pelo governo. Entretanto, como um possível problema ou efeito colateral futuro dessa política, podemos citar a. O aumento das disparidades econômicas entre as diferentes regiões chinesas. B. Problemas relacionados à previdência social e à aposentadoria em virtude da inversão da pirâmide etária da população. C. Diminuição do nacionalismo chinês em virtude do aumento da influência da globalização, o que poderia provocar a fragmentação do território da China. D. As estratégias de redução de consumo podem provocar aumentos excessivos de inflação na economia chinesa. Letra E. Crescimento do capitalismo neoliberal e financeiro. Agora sim. E aí? Já vai saber? Qual é? Então vamos lá. Seria a resposta letra B. O texto revela os resultados das práticas de controle do crescimento e do modo de vida da população chinesa, promovidas pelo governo. Entretanto, como possível problema ou efeito colateral futuro dessa política, podemos citar problemas relacionados à previdência social e à aposentadoria em virtude da inversão da pirâmide etária da população. E aí você observa, como existe uma população imensa, esse povo que
que vai ficar fora do mercado de trabalho, o governo chinês vai ter problema com a questão da aposentadoria. Não é isso? Por isso que numa questão anterior, falava de nascimento preventivos. Partimos para a próxima. Em 1978, a China, durante o governo de Deng Xiaoping, restabeleceu uma prioridade. A mesma estava voltada para acolher o investimento estrangeiro e permitiu ampla participação do setor privado na economia. O setor que estamos falando foi A, educação, B, política, C, cultura, D, festival chinês, letra E, culinária. Essa tá fácil. Em 78, a China, durante o governo de Deng Xiaoping, restabeleceu uma prioridade. A mesma estava voltada para acolher o investimento estrangeiro e permitiu ampla participação do setor privado na economia. Bom, que prioridade foi essa que o governo chinês tomou para si? A, educação. B, política. C, cultura. D, festival chinês. Ou letra E, culinária. Resposta correta vai ser a letra A, educação. Lembra que foi dito para vocês que através da educação que transformou o mundo? Pois é. Próxima questão, ela diz o seguinte. A guerra consiste não só na batalha ou no ato de lutar, mas no período de tempo em que a vontade de disputar pela batalha é suficientemente conhecida. A afirmação de Thomas Hobbes, que se encaixa bem ao período conhecido como Guerra Fria, fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, que durou cerca de 45 anos. No Brasil, um dos principais efeitos desta conjuntura internacional foi a formação de um bloco independente à União Soviética e aos Estados Unidos, liderado pelo Brasil da América do Sul. B, o apoio aos Estados Unidos em troca do abrandamento da dívida externa naquele momento. C, a adesão ao bloco liderado pelos Estados Unidos, apesar da permanência das relações diplomáticas com a União Soviética. D, a extinção legal do Partido Comunista Brasileiro pelo governo Dutra. D, E, a adesão ao bloco liderado pela União Soviética, comandada pelo então presidente Getúlio Vargas, tendo em vista o apoio aos direitos trabalhistas no Brasil. Eita! Agora sim! Essa é uma questão que requer muito cuidado. Para que você possa... A guerra consiste não só na batalha, mas no ato de lutar. Mas num período de tempo que a vontade de disputar também para a batalha é suficientemente conhecida. É uma frase de Thomas Hobbes. Ok. Chegaram na resposta? A resposta correta é a letra D. A extinção legal do Partido Comunista Brasileiro pelo governo Dutra. Meus queridos, eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.